Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do verso 24. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Mateus capítulo 13, versículo de número 24 ao versículo 30. Aleluia. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim. Outra parábola ele lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai os dois crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita dizei aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, aqui está a Tua palavra, Senhor. Ela venha de encontro ao nosso coração, à nossa vida, que possamos aprender nessa noite alta. Eu tenho certeza que foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui na Tua casa, na Tua igreja. Foi para que aprendêssemos um pouco mais da Tua palavra, Pai. Então, Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos à Tua disposição, Pai. Ministra ao nosso coração e à nossa vida, Pai, e que tudo aquilo que o Senhor falar conosco essa noite venha servir para fortalecimento, edificação e transformação no nosso interior. Então, Senhor, abençoa-nos poderosamente, abençoa aqueles que estão nos visitando essa noite, que o Senhor também fale de uma forma singular aos seus corações, e que possamos sair daqui fortalecidos no Senhor e na Tua palavra, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Fala conosco, guarda esse lugar, cerca esse lugar com os Teus anjos, ó Pai, e leva todas as mentes que aqui estão cativas à ministração da Tua palavra, Senhor. Onde houver uma pessoa nos escutando agora, que a Tua palavra, Senhor, e o Teu Espírito Santo possa realmente fazer algo sobrenatural em vossos interiores. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aqui a palavra nos mostra, amado, que Jesus está fazendo uma comparação ao reino dos céus. E aqui ele fez uma comparação ao reino dos céus, falando sobre duas coisas: o joio e o trigo. Eu fui ver uma foto, dos dois. E não é que eles são parecidos, mas eles são quase parecidos. E quando ele nasce no meio do trigo, o agricultor ele não tem como arrancar, porque a gente vê aqui, se ele arrancar, ele pode arrancar o trigo junto. Só que eles não podem estar no mesmo lugar junto. Por que não podem estar no mesmo lugar? Porque se faz mal se você fazer o processo, do trigo junto com o joio. Vai trazer malefício para a pessoa, vai dar problemas de saúde,
vai dar problemas para a pessoa. Então, por isso tem que haver essa separação entre o joio e o trigo. Na realidade, Jesus está trazendo para a realidade daquelas pessoas, daquele lugar, porque Israel era um povo agrícola, era um povo que cuidava dos seus animais, ele trabalhava com a pecuária e também com a agricultura. Então Jesus trouxe para a realidade deles, para que eles pudessem entender melhor aquilo, a essência daquilo que Jesus queria falar com ele. Na realidade aqui, Jesus está falando de dois tipos de pessoa. Ele está falando do joio, que é uma pessoa, está falando do trigo, que é outra pessoa. Ele diz que é necessário que os dois convivam juntos, porque se porventura tirar o joio, talvez possa tirar o trigo junto, e isso vai trazer um malefício para a colheita também. Então eu separei aqui, eu fiz algumas colocações em relação ao homem, que é o joio, o homem que é o trigo, e também depois nós vamos falar sobre Paulo, que ele fala sobre três tipos de pessoas. Ele fala sobre a pessoa natural, ele fala sobre a pessoa carnal e ele fala sobre a pessoa espiritual. Então é sobre isso que nós vamos estar falando essa noite. Essa comparação que Deus faz à sua igreja, que ele faz a comparação em relação ao reino dos céus, para que possamos entender. O joio, ele é aquela pessoa, amado, que é um politicamente correto, ele se escandaliza com qualquer pecado alheio, uma pessoa sem misericórdia. Então a gente vê muito isso, infelizmente. Talvez Jesus, ele nos dias de hoje, ele estivesse exortando muitas pessoas, inclusive nós, com as nossas atitudes muitas vezes. Então essa pessoa é uma pessoa que ela consegue visualizar o pecado das pessoas, o pecado alheio, e ela age sem misericórdia. Então muitas vezes é aquela pessoa que vê o erro do irmão e ele quer que o irmão seja muitas vezes excluído, ele quer que o irmão seja disciplinado, tem que ficar um ano em disciplina, e na realidade é uma pessoa que não age com essa misericórdia, a qual nós vemos a palavra de Deus. É uma pessoa que ela é cheia de aparência do que é ético, do que é justo, e segurança disso se autoafirma como todo mundo saber da sua pseudo-santidade. Muitas vezes a gente aparece ter uma santidade, mas na realidade são apenas aparências. Essa é a pessoa que é o joio, a pessoa que é aparente. Como eu falei no início, irmão, parece que é, mas não é. Está junto, mas não faz parte. É meio complicado esse negócio. Se a gente for olhar por esse lado, nós vamos ver que Deus ele está formando uma igreja em que uma parte dela ficará. Eu tenho o seguinte pensamento, eu creio na predestinação condicional, eu não creio na incondicional, eu tenho convicção da condicional. Nós precisamos buscar, nós precisamos ter vida com Deus, nós precisamos ir atrás, porque a Bíblia fala que o reino de Deus, como eu preguei quarta passada, é tomar a força. Ou seja, tem que ter dedicação, empenho, vontade, dedicação. Então, amado, é assim mais ou menos. Essa pessoa ela se acha santa ou separada, isso quer dizer santidade ou ser santo, estar separado, mas o seu interiormente ele nada tem de fato de santidade, é apenas uma aparência. Seu coração está cheio de perversidade e de engano, porque muitas vezes não pecamos no nosso falar, mas o nosso interior está pecando constantemente. Por isso precisamos buscar a Deus, para Deus não só mudar a nossa aparência, mas mudar o nosso interior. Amém. Nas escondidas, quando ninguém está vendo, ele faz tudo que condena nos outros. Então tem pessoa, amado, que ela tem um discurso de coisas erradas,
em que, olha, não se faz isso, mas na realidade, fora dos olhos das pessoas, ela faz a mesma coisa que ela condena. Na história da Bíblia, a gente vê algumas pessoas que faziam isso, e elas se chamavam fariseus. Jesus os chamava de sepulcro caiado. O que era o sepulcro caiado? Por fora ele tinha uma aparência bonita, pintado, mas por dentro havia muita podridão. Então isso é uma pessoa que nós podemos olhar na palavra de Deus como joio. Pessoas que na realidade não estão precisando mudar o seu exterior, estão precisando mudar o seu interior. Amém? Então, olhando à luz da palavra de Deus, nós começamos a entender que essa semente foi lançada por quem? A palavra fala que essa semente ela foi lançada pelo dono da seara. Ele foi lá e lançou a semente boa. Só que o inimigo veio durante a noite sorrateiramente e jogou em meio à plantação de trigo ao qual o dono havia feito. Ele lançou o joio para que ele crescesse e prejudicasse aparentemente a plantação daquela pessoa. Aí a gente começa a olhar, mas começa a ver que muitas vezes há coisas erradas que crescem, que brotam no meio da igreja, que na realidade precisam ser, nós precisamos lutar contra isso constantemente, para que algumas coisas não venham contaminar o seio da igreja, o coração da igreja. Esse joio, ele é um santo na igreja, mas em casa é cheio de arrogância, trata mal a esposa, não dá atenção aos filhos, é negligente com os pais, não ajuda os seus irmãos, é mau vizinho, mau funcionário na empresa, mas enxerga defeito em todos à sua volta. Então é aquela pessoa que não está satisfeita com a igreja que ela está, ela não está satisfeita com o emprego que ela está, ela não está satisfeita com nada, ela vê defeito em tudo. E quando a gente se depara com uma pessoa que tem esse problema, irmão, é uma pessoa em qual nós precisamos interceder por ela, para que Deus, que é um Deus todo-poderoso, possa transformar o coração dessa pessoa e tirá-la de uma situação de condenação e trazê-la para uma situação de salvação. A pessoa vai ver defeito em tudo, irmão, tudo é defeituoso, e você vê, amado, que ninguém pode reclamar dessa pessoa. Reparou, irmão, tem pessoas que elas são hábeis em criticar, são hábeis em ver os pequenos e grandes defeitos. Só que quando nós podemos ver o defeito nessa pessoa, essa pessoa ela não gosta. A pessoa não gosta de que saiba que ela tem defeito. E muitas vezes esse tipo de pessoa, eles sempre tem uma resposta na sua língua, sempre tem uma resposta na sua boca. Quando você fala, você não está certo, não, mas eu não estou, mas sempre tem uma desculpa para tentar justificar o defeito, o desvio interior da sua vida. Sua imagem não pode ser arranhada, afinal ele vive dela, aparência, ele vive de aparência. O servo de Deus, irmão, a gente vê que Jesus não era assim. Jesus, ele não era uma pessoa que vivia de aparência, tanto que você via ele em lugares que outros não iam. Ele não se preocupava com aquilo que falavam dele, ele se preocupava em fazer a vontade do Pai. Ele não se importava que ele entrasse na casa dos publicanos ou ministrasse para uma
uma prostituta que estava prestes a ser apedrejada, quando ele fala: onde estão os teus acusadores? Eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Jesus era assim, irmão. Jesus ele ia na contramão do pensamento dos religiosos daquele momento. Então o joio, ele cresce no meio da igreja assim, dessa forma. Daí você fala assim: vamos botar essa pessoa para fora? Não. Essa pessoa tem que crescer no nosso meio. Nós vamos aprender com ela também. Vamos aprender a não fazer o que ela faz. Amém? Vamos aprender a orar por ela, a interceder por essa pessoa, se caso houver uma pessoa assim aqui nessa igreja. Então, amado, esse é o joio que foi lançado pelo inimigo. Ou seja, não é que o inimigo pega uma pessoa e joga no meio da igreja, não. É porque a pessoa ela tem uma predisposição para ser usada. O que é a predisposição? É muitas vezes a incredulidade, é as dúvidas que pairam na sua mente. Tem pessoa que quando tem dúvida, irmão, ela não pergunta, ela tira as suas próprias conclusões. E quando nós tiramos as nossas próprias conclusões, muitas vezes nós fazemos as conclusões erradas, tomamos conclusões errôneas, e isso daí traz mal para a vida da gente. Por isso a gente tem que estar atento. Se nós não compreendemos algo, se nós temos dificuldade de entendimento, não crie uma nova doutrina, pergunte. Sabe para quê, irmão? Para que esse tipo de pessoa não se torne um canal, porque o inimigo, irmão, ele só usa o que está à disposição dele. O inimigo ele não usa aquilo que está à disposição. Então muitas vezes, amado, não é Deus quer condenar todo mundo, não. Deus quer salvar todo mundo. Aleluia. Jesus ele não veio condenar, Jesus veio salvar as pessoas. Então, amado, nós precisamos tomar atenção que muitas vezes nós estamos aparentemente, espiritualmente falando, não somos tudo isso, e nós escutamos a voz que não devemos escutar. Irmão, quando nós escutamos a voz que nós não devemos escutar e deixamos que essa voz entre dentro de nós acabamos fazendo coisas que não são direcionadas por Deus. E nós precisamos, por isso que a Bíblia fala que nós devemos buscar a santidade sempre, buscar Deus sem cessar, orar sem cessar. Por quê? Porque a luta é muito grande. Então, toda vez que eu vi na igreja também não quer dizer que tu é espiritual, irmão. Vi na igreja também isso não é sinal disso. A Bíblia fala que nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Então nós precisamos olhar ao nosso redor e ver quais são os frutos que nós estamos dando. Tem pessoa que fala muito, irmão, mas não dá fruto nenhum. Tem pessoa que acha que conhece tudo, mas não dá fruto algum. Aí eu pergunto para você e pergunto para mim: qual é o fruto que temos dado para o reino? Se aqui estamos falando de uma parábola que está falando sobre o reino, nós devemos crescer como trigo. Nós vamos falar, falamos do homem que é joio, vamos falar do homem que é trigo. Por isso nós precisamos, amado, nos avaliar, aprender a nos avaliar biblicamente, para ver se nós não estamos sendo um joio no meio do caminho. Que mesmo o joio é igual, é parecido. Só que a sua semente é uma semente que faz mal. A semente do joio, irmão, é uma semente que faz mal. E a Bíblia diz que nós fomos chamados para sermos bênção de Deus para as nações. Aleluia! Se nós somos bênção de Deus, irmão, a nossa semente tem que ser bênção. A nossa semente não pode ser uma semente que faz mal. Porque muitas vezes, meu irmão, nós lançamos uma palavra, e essa palavra é semente. E essa semente muitas vezes é semente
que não vem de Deus, irmão. Semente maligna no coração das pessoas. Nós tínhamos um irmão, uma irmã, uma igreja que eu dirigi. E um dia a Marlene falou assim para mim: eu gosto dessa irmã. Por que você gosta dela? Ah, porque eu acho ela sincera. Falei, ela não é sincera. Ela é muito mal educada. Porque ela não respeita as pessoas. E não importa se você está certo ou se você está errado. O que cabe a você é respeitar as pessoas. Porque o teu direito termina quando começa o outro. Você pode estar certo. Mas se você falar da forma errada, você está errado, ainda estando certo. Então eu falo assim, ó, essa pessoa, e ela deu muito problema, eu não tenho ideia. Eu dei um carro para ela um dia, tirei o outro. Você imagina, foi o carro mais rápido que houve, eu acho que no meu tempo de pastorado foi mais rápido. Dei um dia, tirei o outro. Nós temos que aprender a ser trigo. Nós precisamos aprender a ter sementes boas para semear, para o reino. É isso que Deus quer da nossa vida. Então, amado, esse perfil que eu dei aqui do jogo, fique guardado, não faça isso, por favor, em nome de Jesus. As características do trigo, na sua essência, é a essência de Deus. Quando Moisés, irmão, ele perguntou para Deus, ele estava preocupado com isso. Eu vou representar quem? Eu vou falar em nome de quem? Em nome de quem que eu vou falar lá para o povo? Deus não estava preocupado em falar, fale que é o Senhor dos Exércitos, o magnânimo, o sublime e o supremo, aquele ao qual a terra é o estrado dos seus pés. Foi assim que Deus falou com Moisés. Ele falou para Moisés assim: diga para o Senhor, Deus, ele não estava preparado, não estava preocupado, melhor dizendo, perdão, não estava preocupado, irmão, com a aparência daquilo que Moisés ia falar, mas ele queria dar o quê? Uma autoridade dentro do quê? Da essência, da humildade, da simplicidade que Deus é. Então, a do trigo, ele não está buscando as coisas aparentes para ele. O trigo é aquele que ajuda as pessoas sem dar o nome. É aquele que faz sem querer aparecer. É aquele que não almeja, que tem disposição para fazer todas as coisas, mas não almeja, irmão, é o neon, não almeja a aparência, a ostentação. Ele quer fazer porque ele ama a obra de Deus, porque ele ama o Deus que ele serve. Por isso, ele quer fazer o melhor. Porque se ele fizer o melhor, irmão, ele vai estar engrandecendo o nome do Senhor ao qual ele serve. Ele não precisa parecer ser justo. Ele não almeja essas aparências. Não se preocupa em demasia com a sua própria imagem. Mas se necessário for, ele vai entrar na casa de pecadores e comer com eles, como Jesus fez. Porque foi o exemplo que Jesus nos deu. Ele viveu no meio das pessoas que precisavam. Aleluia. Aleluia. Só que Deus, amado, ele prova o seu amor aos seres humanos. Porque apesar de algumas pessoas estarem no caráter, porque se essas pessoas permanecerem dessa forma, na realidade elas estão caminhando para a condenação eterna. Quando Deus fala, irmão, ele fala condenação eterna e salvação eterna. Não é como o ser humano, que ele é condenado, ele tem um período que ele fica pagando pelo seu erro, aí cumpre um tanto de pena e sai. Só que com Deus as coisas espirituais ou é salvação eterna ou é condenação eterna. Aí cabe
a nós escolher qual que nós queremos. Por isso, espiritualmente falando, irmão, tudo pode ser transformado, amém? Tudo pode ser transformado. Eu posso ser transformado, você pode ser transformado. Só depende da escolha que nós fazemos. A escolha que nós fazemos nos leva a essa transformação ou a permanência do estado que estamos. Eu posso escolher estar do mesmo jeito. Qual é o mesmo jeito? Condenando, tendo apenas uma aparência. Ou então eu posso tomar outro caminho de servir, de ajudar, de estar disposto a ser canal de bênção nas mãos do Senhor. Aleluia. Sabe, meu irmão, esse tipo de pregação não é uma pregação, é uma pregação que nos faz pensar. E você vê, amado, que no momento que começou a nascer o joio, os trabalhadores falaram para o seu Senhor: o Senhor quer que nós arranquemos eles? São os justiceiros. São metidos a justiceiro. Muitas vezes na hora de plantar, irmão, não aparece ninguém. Mas na hora de querer meter a foice, vai aparecer um montão de gente. Fala, não faz. É que nem vir trabalhar na igreja fazer alguma coisa, irmão. Tem pessoas, irmão, que ficam a semana inteira sem vir na igreja. Aí de repente tu faz alguma coisa, acho que não é assim não. Ficou feio demais. Vem durante a semana, me ajuda. Tem pessoa que é assim, irmão, que sabe, tem um olho clínico para ver tudo, mas a disposição de ajudar é muito pequena. Então quando tu entrar dentro da igreja, irmão, aí fala, o pastor inventou, botou aqueles 2 vasos, veio na frente do público. Irmão, vou te falar uma coisa, é só você me dar R$300, eu vou ali e compro 2 vasos muito bonitos, que é 140 e poucos vasos que eu vi. Esse aqui eu paguei, eu acho que R$15, R$10, uns 10, R$15, não lembro. Mas que vaso feio. Compre um vaso bonito para a tua casa. Deixa o vaso que dá para te comprar aquele. Então, nós queremos ver as coisas, nós precisamos participar. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos fazer parte, ser parte integrante daquilo que Deus está fazendo. Então, tem hora, irmão, que para dar sugestão, só que Deus, diga assim, Deus está no controle. Amém? Sabe por quê? Ele falou, não deixa o joio. Porque Deus é quem comanda todas as coisas. Deixa o joio. Não precisa tirar nada não. Deus sabe o que Ele faz com a sua igreja. Deus sabe o que Ele faz com a tua vida. Mas o irmão tem que mudar. Eu até concordo. Mas quem vai mudar a vida dele vai ser a experiência que ele tem com Deus. Não é a gente falando. Não é a gente criando normas. Não é a gente criando regra. Irmão, olha, a regra é uma bênção. Mas as pessoas não mudam por causa delas. Poderiam até mudar, mas não mudam. Então, tem momento, amado, que vai ter que você arranca, faz, disciplina. Esse cara não pode fazer isso. O que Jesus faria em nosso lugar? Jesus falaria assim: a gente condena, só pare de fazer o que você está fazendo de errado. É assim que Jesus trata a sua igreja. Aleluia! Então, amado, quem condena somos nós. Quem acusa é o inimigo. Agora, quem liberta é o Senhor Jesus. Quem salva é o Senhor Jesus. Quem faz a pessoa ficar livre é o Senhor Jesus. Então, irmão, e Paulo, ele também, e ele fala, eu peguei aqui, eu estava pesquisando e eu
Fala assim, meu Deus, na igreja de Corinto tinha tudo que era tipo de gente. Se você for ler a igreja de Corinto, Corinto tinha tudo naquela igreja. A igreja que tinha todos os dons nela, sendo manifestos. Mas também todos os problemas eram manifestos lá. E Paulo fala de 3 tipos de pessoas. Deus falou de 2, do joio e do trigo. Paulo fala de 3 tipos de pessoas. Primeiro, Paulo fala das pessoas naturais. As pessoas naturais que nós estamos falando é aquela pessoa que não compreende as coisas de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. De repente, na hora que o pastor Júlio estava falando sobre dízimos e ofertas, talvez alguém passando aí fora ou escutando da sua casa, fala assim: pronto, olha lá os ladrões. As pessoas não compreendem que nós entregamos a Deus porque nós sabemos o que estamos fazendo. A pessoa natural, ela não consegue compreender as ações espirituais de Deus na igreja. Para ele, muitas vezes são loucuras. Talvez de repente no final a gente vai orar aqui e um irmão aqui sai correndo no meio da igreja. Vai ter gente que vai falar assim: tá maluco esse cara. Se nós não conseguimos compreender as coisas espirituais, o mínimo que a gente tem que fazer é ficar quieto. Então é esse tipo de pessoa que muitas vezes também estão dentro da igreja. Pessoas que não compreendem as ações de Deus. Não entendem. Sabe por quê? Porque tem uma opinião formada particular em sua mente. E elas não aceitam as coisas espirituais. A outra pessoa que Paulo fala, ele fala das pessoas carnais. A pessoa carnal, irmão, é uma pessoa que ela finge que é espiritual, mas na realidade as suas atitudes vão contra aquilo que elas dizem que são. Pessoas carnais têm atitudes carnais. E você sabe, amado, que a pior coisa que tem não é nem o ímpio, porque o ímpio já é ímpio. O ruim é o crente que peca, que ele sabe do seu erro e continua fazendo o que é errado. É o carnal, atitudes carnais. E na realidade nós precisamos ter atitudes que condizem à palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e ainda segundo o homem? É uma pergunta, está questionando. Muitas vezes nós contendemos entre nós, irmãos. Sim ou não? Sim. Às vezes quando eu vejo um irmão ficar meio invocado com o outro aqui dentro. E aqui fala assim: se nós temos essa atitude, será que ainda não somos segundo o homem? Que homem é esse? O homem que não conhecia a Deus. Nós conhecemos a Deus, amém? Amém. E se nós conhecemos a Deus, temos atitudes diferentes do que os homens e do que os carnais têm. Aleluia. Então, se há ciúmes, o pastor chamou o irmão para pregar e nunca me chamou. Vai reclamar para Deus. Reclama para Deus. Vai lá, dobra o teu joelho. Senhor, fala com o pastor Sérgio, que eu sou homem de Deus. E se tu está na razão, Deus vai falar comigo. Ou você acha que é verdade ou mentira?
Eu tenho convicção de quem eu sou, irmão. Ninguém precisa falar para mim. Eu não preciso botar o dó e nem fazer um cartão com letras douradas. Eu sei para que Deus me chamou. Eu sei que Deus me tirou do vale da sombra da morte para pregar a sua palavra, porque senão eu teria já morrido. Se Ele não deixou eu morrer, se Ele não deixou eu descer 7 palmos, ou então entrar numa gaveta, numa parede, irmão, é porque Ele tem uma obra na minha vida para me pregar a palavra dEle às pessoas. É por isso que eu estou pregando aqui essa noite. Então eu tenho convicção de quem eu sou e para que eu fui chamado. Eu não preciso que ninguém fale mais para mim. Eu já tenho minha convicção e ninguém vai mudar essa convicção. Aleluia. Nossa, já está com sono, né? Está com sono bravo aí. Fica direitinho, filho. Senão você não vai dormir. Já tem o olho meio rasgado, já está até vendo. Então, veja só, falou dos carnais e falou também dos espirituais. Esse espiritual é aquele ao qual Deus quer que ele seja. O espiritual é o que vive espiritualmente de forma natural. Ou seja, a vida dele já inspira as coisas espirituais. Ele faz as coisas de Deus já de forma natural. Por quê? Porque ele já sabe o que tem que fazer. Então, para ele, eu não preciso chegar para você e falar, não faz, irmão. Eu não chego assim, irmão, olha, Deus está me revelando. Não preciso, irmão, sabe por quê? Porque através da palavra de Deus, eu estou aprendendo aquilo que eu devo fazer, então eu não faço. Eu tenho atitude, eu preciso ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu preciso jejuar, eu vou jejuar, eu preciso tratar bem o meu irmão, vou tratar bem o meu irmão, eu preciso amar o meu próximo, eu vou amar o meu próximo. Eu vou amar quem vai falar de mim, vou amar quem vai falar mal de mim. Eu vou orar quem vai fazer mal contra mim, eu vou amar. Porque a Bíblia diz que nós precisamos amar como Cristo, como Deus amou a sua igreja. Esse é o amor que tem que estar dentro do nosso coração. Esse amor, irmão, ele quebra todas as barreiras. Esse amor de Deus quebra todas as barreiras. Você vai conseguir amar até quem faz mal para você. Você imagina um negócio desse? Quem faz mal para a gente, muitas vezes a gente quer mais é que a pessoa se dê mal. Mas quando nós somos espirituais, nós oramos por ela, porque a Bíblia manda nós orarmos por aqueles que nos fazem mal. A Bíblia nos manda orar por aqueles que nos tratam mal. A Bíblia fala que, olha, se mandar você andar 1 milha, anda 2. Isso é atitude de pessoa que tem uma vida espiritual. Ela entende o que os outros não entendem. Se você entende muito, irmão, naturalmente, toma cuidado. Nós temos que entender conforme Deus tem falado através da sua palavra. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15 diz assim: porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. É incrível isso, meu. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós não precisamos nos justificar, porque é Deus que nos justifica. É Deus quem mostra quem a gente é. É Deus que mostra, irmão, que Deus está na tua vida. É Ele que vai mostrar, você não precisa falar. Isso se chama convicção do chamado. Eu sei porque Jesus me chamou, então eu não preciso falar. Você não precisa falar nada, você só tem que ficar calado. Aleluia. E quando nós nos calamos, Deus faz as coisas. Mas nós temos que aprender a ter atitude, nós precisamos aprender a ter discernimento. Nós precisamos aprender a nos reter em alguns momentos, porque tem hora que a gente fala o que não deve falar, a gente faz o que não deve fazer. E esse tipo de experiência, irmão, nós só temos ela quando nós temos
intimidade com o Espírito Santo de Deus. Você não vai conseguir, irmão, fazer isso sozinho. Aliás, você nunca vai conseguir fazer algo 100% na obra de Deus sozinho. Sabe por quê? Porque Deus não quer isso. Deus não quer criar uma pessoa para fazer. Deus, Ele quer comunhão, irmão. Nós estarmos juntos. Aleluia. Partilhar junto. Sabe o que tinha de diferença na igreja de Atos? O partir do pão, o estar juntos, o conviver junto. E muitas vezes essa é a maior dificuldade que nós encontramos no meio da igreja do Senhor. Conviver, estar junto, participar. Isso muitas vezes falta dentro de nós. Aleluia. Por isso, amado, nessa noite, eu quero despertar o teu coração para algo. Eu quero despertar o meu coração para algo. Eu quero falar a Deus em oração. Deus, eu quero ser o trigo nessa plantação. Eu quero, Senhor, ter sementes que multiplicam. Eu não quero ter sementes amargas. Eu quero ter algo na minha vida que possa fazer multiplicar, crescer, abençoar. Para que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Irmão, o nome de Deus, Ele não vai ser glorificado através da placa dessa igreja. Ele vai ser glorificado através da tua vida. É através da tua vida, irmão, que o nome de Deus é glorificado. E se o nome de Deus não está sendo glorificado, que nessa noite, irmão, nós possamos tomar uma decisão de que a partir desse momento, através das nossas atitudes, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia! Quer comamos ou bebamos, tudo que nós fizermos seja para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Aleluia! Então tudo aquilo que eu fizer vai servir para que o nome do Senhor seja glorificado. Se o que eu tenho feito, irmão, não tem glorificado o nome de Deus, então eu tenho que olhar e parar e falar assim: stop! Eu preciso me avaliar. Porque eu preciso, através da minha vida, através das minhas atitudes, eu preciso que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! No nosso falar, no nosso agir, no modo que nós nos dirigimos para com o nosso irmão. Aleluia! Irmão, a Bíblia fala que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Então, glória a Deus que a gente está vivendo nessa época. Mas vai ter um tempo que as pessoas vão buscar e não vão achar mais, porque o Espírito Santo de Deus não vai estar nessa terra. E eu quero estar junto com o Espírito Santo. Eu quero estar junto com Deus. Eu quero estar junto com Jesus. Eu quero estar junto com você naquele grande dia. Mas para que isso aconteça, quando Deus olhar para nós, quando Deus olhar para essa igreja, que é a colheita, é a plantação dele, você concorda que aqui é a plantação de Deus? Que ele olhe para esse lugar, irmão, e quando ele bater o olho, ele veja trigo. Aleluia. Glória a Deus. Trigo com boas sementes. Porque o joio vai ser até colhido, mas vai ser lançado no fogo. Condenação eterna. Quando fala fogo, irmão, é condenação eterna. Vai ser lançado no fogo. É condenação eterna. Eu não quero ser condenado. Eu quero ser salvo. Por isso que eu vou lutar para isso. Pastor, você tem convicção de salvação? Eu tenho. Mas você não crê na salvação condicional? Creio. Também.
Sabe por quê? Porque eu tenho lutado. Não sei se amanhã eu vou parar de lutar, eu espero que não. Mas até aqui, eu tenho lutado para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Não importa se está chovendo, não importa. Ontem eu vim aqui à tarde, passei ali no... Por que eu estava no carro? Estava com alguém no carro. Estava com a Jamile no carro. A gente passou aqui no termômetro, estava 40 graus, 41 graus estava o termômetro. Meu Deus, como está quente esse lugar. Mas o calor não impediu as irmãs e o irmão de virem ensaiar aqui a dança. O calor não impediu da reunião dos jovens. Isso é servir a Deus, irmão. Não importa se está calor ou se está frio. Você vai estar sempre servindo ao Senhor. E Deus não se esquece disso. Deus não é que nem a gente, que lembra de uma coisa e depois de um tempo esquece. Deus, ele não se esquece. Deus não é velho gaga. Ele não se esquece daquilo que você fez. Não que o que a gente faz justifica o que Jesus fez. Mas Deus, ele é bom. Que Deus, ele é galardoador. Galardoar é presentear. Que cabe a nós, irmão, é fazer a nossa parte. Faz a tua parte, irmão. Ah, mas o outro não está fazendo. O problema do outro. Se você passa pelo chão e vê um palito jogado no chão, pega o palito e joga no lixo. E tem gente que passa e faz assim: ah, não fui eu que joguei. Ah, não fui eu que fiz. É que eu estava minhas 3 filhas em casa. Uma fazia e levava assim: ô, pega aí. Ah, mas não fui eu que fiz. Mas não tem problema que não foi você que fez. Vai e pega. E muitas vezes isso, irmão, nós trazemos dentro de nós. Não fui eu que fiz. Por que eu vou ter que arrumar? E nem eu peço para o irmão, não deixa copinho aí, irmão. A gente coloca copinho dentro do negocinho e vai embora, deixa copo no chão, deixa copo dentro do saquinho. Pega o negócio e joga no lixo. Mas muitas vezes eu posso chegar para o meu irmão e falar assim: ô irmão, pega aquele copinho para mim. Daí eu vou falar assim: ah, mas não foi eu que peguei, não foi eu que tomei água. Já que nunca aconteceu isso, graças a Deus. Você entendeu, irmão? Não é porque você não pode passar, pegar o copinho que eu pedi para não deixar, ir lá e nem jogar fora, mesmo que não seja você que perdeu água no copo. Aleluia. Nós, irmãos, não precisamos dos outros para fazer, nós só precisamos de nós mesmos. Com as pessoas vai ser legal, vai ter comunhão, vai ser bênção, mas a tua posição que você tem com Deus é você que tem que ter, não é o outro. Tem jeito, não dá para negociar isso. Calma, que nessa noite você olha: Deus, eu quero ser trigo na sua plantação. Eu quero ter sementes abençoadoras na minha vida. Para aquele dia, Senhor, eu quero que o Senhor me colha e coloque-me nos teus celeiros. Aleluia! Glória a Deus! E isso, irmão, basta só a nossa atitude. Não precisa da atitude do outro, só da minha atitude. E com certeza Deus nos abençoará. Eu não estou fazendo essa pregação para a gente ficar apontando o dedo para um ou para outro, chamando meu irmão de trigo, de joio. Ah, esse é joio, esse é trigo. Nada disso. Nós estamos aqui para abençoar, para interceder. Então você está aqui para interceder pelas pessoas. Você está aqui para ser canal de bênção. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, você está nesse lugar para ser um canal de bênção. É para isso que você está aqui, irmão, para ser canal de bênção. E quando você é canal de bênção, Deus abençoa a tua vida. Deus tira a gente, irmão, muitas vezes do charco e coloca em lugares secos. Sabe por quê? Só porque nós estamos cumprindo o que Deus mandou a gente fazer. Aleluia! Quando o povo estava orando com Pedro, Deus mandou o anjo e libertou Pedro. Aleluia! Sabe, irmão,
quando nós agimos, quando nós fazemos nossa parte, Deus nos ajuda no que nós precisamos. Aí só tem pessoa que tem a oração do Danoninho. A oração do Danoninho é aquele: me dá Danoninho dá. Só pede. Tem gente que só pede, irmão. Agora, quando a gente intercede, Deus faz as coisas por nós. Não estou dizendo que você tem que parar de pedir, irmão, mas você também tem que interceder. Você tem que começar a clamar pelos outros. Você tem que orar na tua casa. Nós oramos por vocês que não participam, mas nós oramos por vocês toda quinta-feira. Sabia disso? Que toda quinta-feira tem gente orando por você, para que Deus abençoe a tua vida, para que Deus fortaleça você. Então, amado, eu tenho certeza que quando nós fazemos isso, Deus olha para a nossa causa. Deus olha para aquilo que eu preciso. Nós somos expertos em olhar para o nosso próprio umbigo, para a minha necessidade, para o que eu gosto, para o que eu quero. Só que eu quero te falar uma coisa, irmão. Nós temos que olhar para o nosso próximo. E quem é o mais próximo no momento? É quem está do teu lado, quem está na tua frente, quem está nas tuas costas. É o mais próximo, não é? Que próximo é próximo. Ó, está falando de pessoas, mas proximidade é você que está mais perto de mim, é o Roberto. Mais próximo é o Roberto. Quando nós aprendemos a amar o nosso próximo, a dificuldade é bem grande, né? Amar o nosso próximo. Deus começa a agir na minha vida. Então, irmão, não aponte o dedo para ninguém. Não trate ninguém mal. Não responda duramente. Porque a Bíblia fala, irmão, que a palavra dura, ela suscita o furor. Então, quando a gente dá uma resposta atravessada do outro, você já arrumou inimigo. Alguém que já nem vai mais interceder por você. E quando vê você com um problema, fala assim: está vendo? Bem feito. Colheu aquilo que plantou. Isso é um pensamento errado. É certo que vai acontecer, mas é errado pensar dessa forma. Porque eu quero que as pessoas encontrem a Cristo e sejam abençoadas. Amém?